comigo. Queria agradecer ao BioRollins Camlog o honroso convite que me fizeram para falar de um tema que é um pouco polémico, mas preocupante, mas importante, porque eu creio que vai fazer parte de algum do nosso tempo que nós dedicamos à parte de reabilitação com implantes, e o melhor será não só encará-los de uma forma positiva e também tentando sempre acompanhar um pouco a ciência que vai também evoluindo com o passar dos tempos. O primeiro slide, obviamente, para a casa, que o Instituto. Aqui vem o campus que está mesmo virado para a ponte sobre o Tejo e Lisboa, e aqui a virem aproveitar dos cursos de pós-graduação que nós sempre tendo em conta a qualidade dos speakers que convidamos para também promover um pouco a ciência e ajudar-nos a todos a evoluir nesta área. Hoje vamos falar um pouco sobre a definição e a classificação dos problemas periimplantares, falar da prevalência que tem bastante importância porque, de facto, há algum desconhecimento nesta área e a maior parte das pessoas não tem ainda a noção até que estes problemas são ou não prevalentes, um pouco sobre a patogênese e indicadores de risco, algo sobre o diagnóstico e, obviamente, falar um pouco sobre o tratamento, que eu julgo que é algo que interessa a todos. E depois umas conclusões e a partir daí, tal como o Sr. Ricardo Alves referiu, no final estarei aberto com todo o tempo para responder às vossas perguntas. Inicio com a fotografia de 1993, Sasha Jovanovic, sentado à esquerda o professor Isidor, logo a seguir em cima o Jean-Louis Giovanoli, Alberto Sicilia, o nosso colega distintíssimo, past president da EAO e que trabalha em Oviedo, sentado à direita o professor Thomas Albrechtsson, Christoph Hammerle lá atrás, Thor Berglund e a Christine Varer, etc. Portanto, foi um grupo que se dedicou e que durante a semana que estivemos enclausurados em Intigan, que é um mosteiro, um antigo mosteiro que está de facto no meio de nada, portanto não há sequer um café nos 5 quilómetros mais próximos. Isso foi, eu acho que o professor Klaus Lang fez isso de propósito para que nós não fugíssemos e pudéssemos trabalhar todos os dias até às 3 da manhã e às 8 já estava tudo a funcionar. E neste grupo criou-se, por exemplo, entre muitas outras coisas, o termo mucosidade. Até então chamava-se gengivite periimplantar, mas de facto, como os tecidos são tão diferentes, os tecidos moles periodontais e os tecidos moles periimplantares são de facto diferentes, do ponto de vista de constituição celular, de fibras, inclusive a própria irrigação, e daí apareceu então o termo que se adequava melhor. Foi nessa altura que se definiu o termo periimplantites. Era um termo que não era correto. Até à altura, em inglês, falava-se em failing implants, e portanto, foi de facto uma altura muito significativa, inclusive da minha própria vida, já que foi um momento que acabou por ficar histórico. A mucosite, eu queria ver se eventualmente considerar exatamente. A mucosite periimplantar, no fundo, é a inflamação dos tecidos moles, hoje
também corresponde à gengivite. Como sabem, a gengivite é uma situação inflamatória que é 100% possível. Nós eliminamos o fator etiológico e os tecidos retomam o fato íntegro. Nem sempre isso acontece com o mucosite periimplantar. Quando é identificada, detectada e diagnosticada numa situação precoce, essa reversibilidade é possível. Implantar não exista todo o plexo de vasos do ligamento periodontal, já que não existe ligamento, e também a cicatrização é um pouco mais difícil, daí às vezes esta falta de reversibilidade. A evolução da doença é muito importante e o mucosite é muito importante porque nós sabemos que a implantite não pode aparecer, e já vamos definir, não pode aparecer sem que a mucosite preceda. Portanto, aqui começamos desde já logo a ver que a ideia de prevenção da mucosite que retivesse. A periimplantação é uma inflamação dos tecidos moles e duros que envolvem os mucosite, responder um pouco à periodontite, já que também há uma perca de suporte periodontal. É, tal como a periodontite, também geralmente irreversível, a não ser que haja uma detecção muito no início e que um tratamento também seja praticamente imediato. Nessa altura poderá eventualmente ser reversível, caso uma vez perdida uma certa estrutura, neste caso óssea, para implantar, a partir daí já é difícil voltar são ad intrum de todo esse complexo. Nessa altura, Albrechtson, e como vos disse, tinha sido em 1993, depois foi publicado em 94, definiu a periimplantite como um processo inflamatório afetando os tecidos que envolvem o implante osteointegrado em função, resultando em perca de suporte ósseo. Esta definição tem vindo a evoluir. O próprio Albrechtson, falei com ele há relativamente pouco tempo, e ele disse assim, aquela definição devíamos ter feito de outra maneira, mas agora de facto tem evoluído, e portanto tem evoluído, e eu julgo que ainda vai ter que evoluir. Agora durante o World Workshop voltou a ser redefinida, mas de facto ela vai continuar a sua evolução. No entanto, temos que fazer aqui uma diferenciação. Temos que ter a certeza que não podemos confundi-la com a perca óssea fisiológica, já que depois da colocação do implante, e eventualmente depois da colocação do pilar e da coroa, há sempre uma remodelação óssea e essa remodelação pode também ser um bocadinho diferente remodelação óssea imediata no início, após a colocação do implante. Será, e voltando agora à mucosite, será a mucosite periimplantar comum? E nós, se fizermos uma revisão da literatura, começamos a ver que ela é muitíssimo comum. Estamos a ver que aqui temos, no mínimo de todas estas investigações entre 2007 e também mais recentes até 2019, temos uma prevalência a nível dos pacientes entre 31% a 60%. E como veem, é óbvio que temos que estar sabendo, sobretudo, que ela pode ser a precursor de uma periimplantite. Nós temos que estar com o nosso poder de diagnóstico bem aguçado de imediato. Mais tarde, agora, mais recentemente, em 2015, Derksen e Tomasi fizeram
uma revisão sistemática e conseguiram, em certa altura, também fazer uma meta-análise da prevalência da mucosite, chegaram a um ponto de equilíbrio de 43%. Quer dizer, mas quase metade dos nossos implantes sofrem de mucosite. Portanto, a partir daí, a nossa atenção tem que ser redobrada. Mais uma vez, a importância que vamos falar no final da manutenção a longo prazo. Como veem, tudo isto, estes pequenos dados iniciais acabam, no fundo, por ter uma repercussão na nossa clínica diária, o que, de resto, torna muito apaixonante, no fundo, esta nossa mesma clínica diária, sobretudo, e cada vez mais apaixonante, à medida que nós entendemos melhor e sabemos e estudamos um pouco mais a nível destes números e destas definições. Quanto à periimplantite, será comum? Eu posso-vos dizer que há pouco mais de 10 anos fiz uma conferência na CEPA, precisamente em Oviedo, em que o título era: será a periimplantite? Será que a periimplantite existe? Era o título da conferência. E um colega meu veio ter comigo, um especialista de grande renome, veio ter comigo e disse: desculpa lá, mas eu não tenho isto na minha casa. Não vi, nunca vi. E eu disse-lhe: olha, é uma questão de voltares, olha bem para as radiografias e depois aqueles casos que já têm mais uns anos, olha para eles com olhos de ver nesta perspectiva e depois diz-me qualquer coisa. Ele, uma pessoa extremamente séria, foi o que ele fez e 6 meses depois voltámos a encontrar e disse: Gil, tinhas razão, afinal também tenho. Porque realmente este é um processo que de facto não é tão pouco comum. Obviamente que Ross Jansaker, esta doutora de sueca, o seu grupo, liderado por Randvet, fez um estudo em que fez follow-up de 200 pacientes com um mínimo de 9 anos e mais de 14 anos. E encontrou periimplantites em 16% dos pacientes observados. Outro grupo sueco, pegando exatamente nos mesmos dados desta população, trabalhou-os de uma maneira diferente, e os seus nomes são bem conhecidos, Zitt e Berglund, em 2008, reinterpretaram dados e obtiveram uma prevalência de 55,6% de periimplantites. Como veem, não estamos a falar de 16 para 18, estamos a falar de 16 para 56. Quer dizer, há uma discrepância aqui enorme. Então, porquê essa discrepância? Porque, provavelmente, os critérios de diagnóstico e os limiares que são escolhidos são diferentes. E agora vou-vos mostrar uma outra comparação, feita também por 2 outros grupos de investigadores que deram limiares diferentes. O primeiro deu um limiar de 5 milímetros, portanto, um implante tinha que perder 5 ou mais milímetros até que fosse considerado, classificado como uma periimplantite. E aí conduziu a ter uma prevalência de 1%. Enquanto que outro grupo deu como threshold, como limiar, 0,4 milímetros. Qualquer implante que tivesse perdido 0,4 milímetros ou mais, a partir daí entraria na classificação de ter uma periimplantite. E o número que obtiveram foi 47%. Como veem, com a mesma população, se nós, de certa maneira, modificarmos os limiares de diagnóstico, a partir daí temos esta na literatura. E se vocês estiverem confusos, aqui ainda vos ajudo a confundir ainda mais, e como veem, não há 2 números iguais.
Obviamente que há sempre diferenças entre populações, mas aqui o grande problema tem sido a diferença de critérios e também modos observacionais da perca óssea, porque às vezes também a forma como se observa e como se determina essa perda óssea vai dar também outro tipo de resultados diferentes. Mas se nós fizermos aqui umas contas rápidas de todas estas prevalências e tirarmos uma média, vamos encontrar 18, qualquer por cento, 20% aproximadamente. Portanto, significa que 1 em cada 5 implantes que nós colocamos poderão eventualmente desenvolver uma periimplantite. Sabendo, como vamos falar no fim, quando falarmos de tratamento, que estes tratamentos são difíceis e ainda hoje em dia pouco fiáveis, isto obviamente causa-nos grandes problemas e grandes tormentas. Sob o ponto de vista da etiopatogênese, há um fator etiológico que é perfeitamente indiscutível, que é o biofilme bacteriano. Sem ele, nós sabemos que não há desenvolvimento de mucosite e, se não houver desenvolvimento de mucosite, não haverá um desenvolvimento de periimplantite. Portanto, se nós conseguirmos, do ponto de vista teórico, manter um implante nos seus, à volta de todo o seu colar cervical livre de placa bacteriana, nós vamos conseguir que a mucosite não se instale e, obviamente, vamos conseguir prevenir a periimplantite. Isto é o segundo grande dogma que eu gostaria que fossem reservando no vosso intelecto. Já há alguns aninhos, e pronto, é das coisas boas de ser algo jurássico, em 1991, quando ainda não se tinha desenvolvido sequer o termo periimplantite, publiquei, juntamente com o meu grande mentor a nível da microbiologia oral, o professor Jürgen Slotz, no fundo o pai do Actinobacillus actinomycetum comitans, entre aspas, publicámos um estudo nessa altura falávamos em failing implants, portanto os implantes que falhavam, portanto obviamente hoje em dia seriam implantes com periimplantites. Tudo isto estava um bocadinho no início e os clínicos tiravam amostras microbiológicas com um sistema da neurobiose, transportava e depois nós desenvolvíamos a cultura no laboratório. E de facto encontramos todos estes micro-organismos. Alguns deles um pouco estranhos estarem presentes, inclusive em meio Candida albicans, que é um micro-organismo aeróbico, e a partir daí começámos a tentar perceber algumas discrepâncias entre esta constituição da microbiota e a constituição da microbiota a nível... nessa altura tinham medo de o fazer. Portanto, a única coisa que de facto faziam era dar um antibiótico a seguir a outro. Obviamente que a falta de fiabilidade dos próprios doentes a tomarem esses antibióticos é algo que nós conhecemos bem e, portanto, gerámos aqui umas condições de infecções com aparecimento de enterobactéria, etc. Portanto, hoje em dia as coisas já estão um pouco diferentes e vemos que o Actinobacillus, que agora se chama Aggregatibacter actinomycetum comitans, não é assim tão prevalente em alguns estudos e nos mais recentes de facto não tem aparecido, nomeadamente no Deval et al. Do grupo do Van Wickelhoff da Holanda, grande microbiologista oral europeu, mas encontraram de uma maneira sistemática a Porphyromonas gingivalis, a Provatella intermédia, a Tannarella forsythia e também, neste caso, a Fusobacteria nucleatum, que provavelmente será uma bactéria que, no fundo, ajuda a que outras se possam eventualmente
desenvolver. Portanto, acaba também por ter, direta e indiretamente, um agente patogénico. Mas estas são mais ou menos, enfim, as bactérias que estão implicadas de uma maneira específica neste tipo de infecções. Uma coisa que toda a gente concordará é que a periimplantite é uma patologia multifatorial. E temos alguns fatores indicadores de risco e eu vou falar deles especificamente um a um. No entanto, antes disso, queria-vos apresentar um artigo que apareceu, que eu acho que tem uma aplicação prática para todos nós que lidam com estes problemas, pela Lisa Mayfield, que é, de resto, editora do Clinical Oral Implant Research, que é o nosso órgão de cabeça de lista da EAO, da European Association of Osseointegration, em que apresenta uma avaliação de risco. E isso é relativamente fácil de fazer. Como veem, há vários fatores aqui implicados, a história de doença periodontal, temos a percentagem de hemorragia após sondagem, temos a própria sondagem igual ou maior que 5, a idade, a suscetibilidade periodontal, o tipo de manutenção que o doente eventualmente faz, vem vindo a fazer, o tipo de bone, de osso e também o tipo de prótese que está aplicada ou que vai ser aplicada. Isto pode ser inclusivamente feito a priori, o que eu acho um alto valor educador de nós. Portanto, é algo que acabou de sair e eu sugiro que façam que leiam este artigo. De resto, a capa da revista tem uma fotografia que ganhou o prémio aqui em Lisboa, no Congresso da IAO, que foi publicada por um querido amigo da Universidade do Chile sobre a LPRF, e por isso é um artigo que eu acho que aconselho vivamente. A nível da diabetes, é bem conhecido que um doente diabético pode ter eventualmente uma suscetibilidade maior, desde que não tenha um controle metabólico eficaz. Havendo um controle de facto eficaz metabólico, não haverá um risco aumentado para uma predisposição para um aparecimento de periimplantite. No entanto, infelizmente, a maior parte dos doentes, ou grande parte dos doentes, não tem tanto quanto deveria, e isso às vezes, muitas vezes, embora não saibam, até podem estar ligeiramente descontrolados, o que obviamente acaba por ser um aumento de risco de insuficiência. Estavam presentes situações saudáveis, mucosite. Outros encontraram um efeito sinérgico entre os níveis de interleuquina beta e o tabaco, e mais recentemente dois grupos de autores encontraram também uma associação positiva entre o genótipo IL-1 e a periimplantite. Portanto, isso poderá eventualmente vir, e eu sei que há vários grupos que estão a trabalhar no assunto, nomeadamente na nossa querida Egas Muniz. Portanto, eu espero que poderemos vir a ter mais uma resposta que nos elucida a este nível, que eu julgo que reside um grande potencial de resposta do paciente à pele. Quanto ao tabaco, não haverá muito a dizer, porque está mais do que comprovado. É de facto, os doentes têm que compreender que se fumam, vão ter mais problemas que os outros, vão perder mais implantes, vão ter mais implantes. E quanto mais fumarem, pior será. E como veem, e se nós
se nós iniciarmos termos uma ideia de que conseguimos facilmente ter uma taxa de sucesso se for até 20, a taxa de sobrevivência poderá eventualmente baixar ainda mais um pouco. Para mais de 20, depois há um aumento exponencial e depois entramos de facto em situações onde é quase tirar uma moeda ao ar, enfim, como eu costumo dizer, tipo casino. E realmente para quem não é jogador, este tipo de percentagens não são de facto boas para iniciarmos um tratamento com o doente. Portanto, nós temos a obrigação de explicar isto ao doente e de o fazer parar de fumar-se quando possível. Sabemos também que poderá haver um efeito o álcool, mas há alguma dificuldade, e às vezes na história clínica as coisas podem passar desapercebidas e aqui poderá haver um efeito sinérgico que poder-nos criar grandes problemas. Depois há outro tipo de problemas a nível da superfície do implante. Nós começámos, quando eu comecei implantes, em 1988 colocava implantes maquinados, porque era essencialmente aqueles que existiam. Depois também, paralelamente, havia outros com umas superfícies muito rugosas, que eram a superfície de TPS, e também os implantes com uma superfície que estava forrada com hidroxiapatita. Eram as superfícies rugosas, eventualmente demonstraram vários estudos que essas superfícies, eventualmente, quando expostas a uma inflamação e a bactérias, poderão eventualmente ter maior perda de óssea do que as superfícies maquinadas. No entanto, o que são as superfícies que chamamos de superfícies moderadamente rugosas, que é praticamente a grande maior parte dos implantes que nós usamos hoje em dia, poderão eventualmente ter perdas ósseas relativamente semelhantes às superfícies maquinadas. Depois temos outro fator de risco, que é a reabilitação protética. E eu aproveito este caso, que foi um doente a quem eu coloquei 3 implantes 20 anos antes de ter voltado nesta condição. Bem acredita, este doente não teve problema, acho que emigrou e depois voltou mais, e voltou, vem foi também ela toda destruída. Portanto, aqui há de facto trauma oclusal, e para quem acredita que o trauma oclusal é também um fator etiológico, podem ver que este doente de facto destruiu a dentição, mas a nível periimplantar não há sequer perda de sequer 1 milímetro. E, portanto, nós acabámos por reabilitar este paciente. Eu coloquei os implantes, aproveitando, obviamente, os implantes que ainda estavam colocados, e depois o Dr. Nuno Guilherme fez esta reabilitação linda, com a qual, obviamente, o paciente ficou muito satisfeito. E aqui podemos ver que esta reabilitação permite uma limpeza a nível interproximal, como se fosse uma dentição normal. E para isso, só é possível devido também a um planeamento de posicionamento tão ideal quanto possível dos implantes e, obviamente, um contorno das coroas a condizer. Isto é talvez o terceiro ponto mais importante que eu pedia para se lembrarem. Um doente
os doentes com maior suscetibilidade a ter problemas periodontais e depois, eventualmente, problemas periimplantares, como vamos ver já em seguida, têm que obter próteses que sejam facilmente higienizáveis. E quanto maior a suscetibilidade, mais fácil terá que ser essa higienização, porque isso daí vai depender o futuro desses mesmos implantes. Já vamos voltar a falar nisso um pouco mais adiante. Depois temos outra situação que são, no fundo, situações iatrogénicas. E por vezes, eu escrevo aqui que a prevenção da periimplantite pode ser iniciada com a utilização da primeira broca para a colocação do implante. Ora, a primeira broca vai determinar exatamente onde é que é o centro do implante. E por vezes, em algumas condições, às vezes há doentes que são difíceis, que não estão quietos, etc., em que têm línguas enormes, em que têm bochechas, portanto, tudo nos dificulta a nossa visão e o que nos cria, às vezes, alguns erros de paralaxe. E, portanto, é muito fácil nós cometermos um erro como este que está a ser cometido aqui, em distalizar 1 milímetro ou 1,5 milímetros aquilo que devia ser o centro ideal do implante. E aqui um caso que demonstra o que é que depois vai acontecer. Ao distalizar 1 milímetro ou 1,5 milímetros o centro do implante, depois o reabilitador vai ter que, de certa maneira, camuflar esse erro. E ao camuflar esse erro, vai produzir uma área entre o implante e o dente, a parte mesial do implante e a parte distal do dente, uma área em que vai haver quase obrigatoriamente alguma acumulação extra de placa bacteriana que vai ser muito difícil de limpar. A culpa é do prostodontista? Não. A culpa é, obviamente, do cirurgião e da falta do planeamento que foi feito. E, portanto, muito embora eu já coloque implante há muitos anos, cada vez mais estou a usar outra vez mais guias cirúrgicas, umas fully guided, outras não são totalmente guiadas, mas que me determinem o ponto exato da colocação do centro do implante. Depois, a partir daí, obviamente, a experiência pode ajudar. Mas, mesmo com muita experiência, entre aspas, nós nunca nos devemos fiar nela e há determinado tipo de princípios que devem ser considerados como importantes para evitar este tipo de casos, que no fundo é uma iatrogenia. Se houver aqui um desenvolvimento de uma periimplantite nesta área, obviamente a culpa foi da colocação da primeira broca para determinar o centro do implante. Depois, a espessura dos tecidos também parece ser importante. Lincovicius, aqui há alguns anos, tem vindo a desenvolver este conceito de não haver, de conseguir uma situação em que não há perca óssea naquela tal remodelação imediata, e ele considera que um dos fatores é precisamente a obtenção de uma boa espessura da mucosa, e quando a mucosa é muito fina, nós não devemos colocar implantes imediatamente, deveríamos fazer a colocação primeiro de um enxerto para aumentar a espessura da mucosa queratinizada nessa área e depois, e só depois colocar os implantes, ou quanto muito, fazer as duas coisas concomitantemente, mas nunca numa situação posterior. Caso contrário, vamos ter primeiro um problema e depois temos que tentar solucionar o problema. E o solucionar o problema nem sempre é simples. Aqui, felizmente, solucionou o problema porque não é uma área estética, porque se fosse uma área estética não tinha solucionado o problema. Portanto, e às vezes estas cirurgias não são simples de se fazer e poderia ter sido simples se tivesse sido feita no início, antes da colocação do implante, e nessa altura já não teria havido esta recessão. Quanto à periodontite e o risco, e periodontite como fator de risco, eu queria talvez responder estas duas perguntas. Será o risco de infecção periimplantar maior em pacientes que sofreram de periodontite? E como segunda pergunta, e de certa maneira um corolário, será ético
colocar implantes nestes pacientes. Para isso nós temos que recorrer à bibliografia. E nesta bibliografia eu, de certa maneira, vou à literatura e vou-vos tentar condensar o máximo possível e em todos os artigos que eu vos vou apresentar de uma maneira muito rápida, todos os doentes tiveram uma história de periodontite, seja ela crónica ou agressiva. Essa mesma periodontite foi tratada, foram colocados implantes num segundo passo e depois esses doentes foram comparados em termos de taxa de sobrevivência e perda óssea com um outro grupo em que foram colocados implantes, mas que não tinham qualquer historial de doença periodontal. E, portanto, agora vamos ver quais foram os resultados de alguns destes estudos. E, como veem, é muito fácil ver que há uma diferença entre este grupo que tinha um historial prévio de periodontite e aqueles que tiveram sempre uma saúde periodontal sem necessidade de recorrer a grandes tratamentos periodontais previamente. E como veem, estamos a falar, e isso é muito importante, isto não é mundo real, isto é um mundo irreal ainda por cima. Clínica Bronnemar, que é o primeiro, Departamento de Perio da Universidade de Bern, Departamento de Perio da Universidade de Pensilvânia, de Filadélfia, Universidade de Munique e aqui Torino. Portanto, são doentes, foram tratados sob o ponto de vista periodontais e depois muito bem mantidos. E isso é muito importante. Portanto, mesmo bem mantidos, vão ter uma sobrevivência inferior aos doentes que não têm nunca tiveram qualquer problema periodontal. E, obviamente, por exemplo, no departamento da professora Flores de Jacobi, em Munique, vem aqui peço desculpa, Mengel e colaboradores, vê-se que há também uma diferença muito grande entre os doentes com periodontite crónica e os doentes com periodontite agressiva generalizada. Estou a usar, obviamente, termos de classificação antiga, que corresponde à data a que foram publicados os artigos, já que agora a classificação das doenças periodontais foi modificada. Também, a nível da taxa de presença de periimplantite, encontramos a mesma coisa, muito superior nos doentes com historial de periodontite e muito inferior, que é muito inferior, de facto, ao grupo de controle. No entanto, e a nível de perda óssea, rigorosamente a mesma coisa. Há muito mais perda óssea, obviamente, consequentemente, nos doentes com história de periodontite, aqueles que o grupo de controle de periodontos saudáveis. E, no entanto, há aqui algo que sai um bocadinho da norma, e é precisamente o grupo da Universidade de Gotemburgo, o Departamento de Perio da Universidade de Gotemburgo, já que o primeiro é a Clínica Bronnemar, que também é Paredes Meias da Universidade de Gotemburgo, e que demonstra que mesmo assim conseguem taxas de sobrevivência em doentes periodontais muito superiores aos outros todos. E eu posso dizer que falei com o professor Wernstrom várias vezes sobre o assunto e a única explicação possível é, de facto, o rigoroso e apertado, quase, entre aspas, quase religioso, sistema de controle de placa que os doentes têm que manter para serem tratados com implantes. E, portanto, quem conhece a literatura clássica dos anos 70 percebe que os doentes, inclusive para fazerem uma cirurgia periodontal, tinham que manter durante 6 meses sozinhos em casa a níveis inferiores a 20% de placa. E, portanto, quando voltassem, os índices gengivais tinham que estar também de acordo, caso contrário a cirurgia não era feita. E, portanto, só mantendo este tipo de regime muito criterioso é que é possível. Eu tendo sido formatado, no fundo, na Noruega com estes princípios,
estabeleci mais ou menos a mesma coisa na minha clínica e aqui há uns anos convidei o Dr. Alexandre Santos para fazer a sua tese de mestrado sobre este assunto e facilitei-lhe todos os dados dos meus doentes e os resultados que ele obteve num grupo superior a 400 implantes foram muito parecidos com aqueles que nós obtivemos, foram obtidos a nível da Universidade de Gotemburgo, muito precisamente por causa do controle de placa bacteriana a priori, antes da colocação e posteriormente após a colocação dos implantes no follow-up e no tratamento de suporte. Quais são os outros riscos a considerar? Restos de cimento, obviamente hoje em dia, pelo menos na minha prática diária, tento aparafusar todos os trabalhos, embora não seja eu a fazer isso, mas o prostodontista que colabora comigo tenta aparafusar todos os trabalhos. Para isso, obviamente, a colocação dos implantes também tem que ser ainda mais minuciosa, para não termos que cimentar, porque restos de cimento a nível submucoso vai determinar, obviamente, percas ósseas. Sobrecarga oclusal já falámos há bocadinho e, de facto, história prévia de perda de implantes, nós sabemos que, sob o ponto de vista epidemiológico, muitos implantes são perdidos por poucos doentes. Portanto, há uma concentração de perda de implantes numa série de doentes. Porque é que isso acontece? Nós não sabemos, mas muito provavelmente, para além de fatores locais, e eventualmente microbiológicos, poderá haver também fatores genéticos que ainda estão por desvendar. A nível de exame clínico e de diagnóstico, obviamente que a sondagem é importante e, sobretudo, para além da sondagem, a sondagem por vezes torna-se muito difícil ou impossível devido à supraestrutura que é colocada em cima de implantes, mas pelo menos a hemorragia após sondagem poderá eventualmente ser, com certeza um fator muito, muito importante e que não deve ser minimizado. Também a possibilidade de existência de supuração é algo que é, inclusive, mais importante ao redor de implantes do que a nível dos dentes, a nível dentário. Sob o ponto de vista radiográfico, nós temos que fazer, para podermos fazer uma referência de comparações futuras, temos que fazer uma radiografia imediatamente após a colocação da reabilitação protética final. E aí, nessa altura, é que nós vamos determinar o que é o baseline. Portanto, é esse nível ósseo que nos vai servir de comparação com o futuro, porque por vezes pode haver alguma perca óssea entre a colocação do implante e a colocação do trabalho final, sob o ponto de vista prostodôntico, e a partir daí nós temos que ter um baseline, e o baseline, como a Lisa Mayfield demonstrou, será este tempo é que, de facto, temos que ter radiografias retroalveolares peripicais muito bem feitas, com técnicas paramétricas, para que depois nós possamos, eventualmente, continuar a ver a evolução de todo o processo. Depois, controlo aos 6 e aos 12 meses, após a colocação da prótese final, obviamente, para determinarmos alguma perca óssea eventual inicial, e desde que não hajam sinais nem sintomas de patologia, obviamente continuamos sempre a fazer sondagem, não se esqueçam, e se não houver qualquer sintoma ou sinal de patologia, nessa altura faremos só uma revisão radiográfica entre 2 a 3 anos, porque é isso que está dentro das normas da higiene de radiações, que é algo que nós não podemos descurar. De certa maneira, este é aqui um esquema da doutora Brenda Mertens, que fez um webinar há pouco menos de um mês para a EAO, e de resto está no EAO Channel, portanto podem no ver. Isto é um esquema dela. No fundo, a estratégia do tratamento é obviamente o diagnóstico, a terapia não cirúrgica, em que aqui nós temos que, de certa maneira, tentar, tanto quanto possível, eliminar a infecção periimplantar, seja ela mucosita ou seja ela já com perca óssea, com periimplantite. Depois,
fazer uma reavaliação mais tarde e depois entrarmos numa cirurgia em que temos que estudar as 3 hipóteses. Ou fazemos a explantação do implante, ou fazemos uma técnica receptiva sempre que seja possível e que não haja problemas estéticos nessa zona, ou uma situação regenerativa e depois, seja qual for a decisão que tomemos, depois fazemos um follow-on pós-operatório e depois um tratamento de suporte a longo prazo. No tratamento da mucosite e da periimplantite, obviamente o primeiro passo será informação do paciente. O paciente precisa de saber o que é que está a acontecer e, obviamente, instrução de higiene oral imediata. Poderemos fazer uma instrumentação mecânica que poderá eventualmente ser seguida de uma irrigação local com antissépticos. Há quem use também antibióticos, como vamos ver a seguir. Eu sou mais apologista de usar antissépticos e enfim, o meu professor, o professor Jorgen Slotz, gosta muito de iodopividona com uma percentagem de 10% de hipoclorito. Obviamente temos que usar isso com alguma... Já a mistura tem que ser feita na hora, já que essa mistura não é uma mistura que se mantenha estável. E depois, obviamente, temos que fazer isso com uma irrigação muito precisa, porque, caso contrário, o hipoclorito não é propriamente a coisa que os doentes gostam mais de ter dentro da boca. Depois poderemos eventualmente prescrever um colutório com clorhexidina, mas para curto prazo. Eu não gosto muito de clorhexidina para pós-operatório, mas não gosto de clorhexidina a ser utilizado a longo prazo. Mas para curto prazo é excelente, sobretudo para pós-operatório. Estamos a falar de 8, 12 dias. A partir daí, os doentes podem e devem restabelecer uma higiene adequada, que tem que ser, por nós, orientada e controlada. Depois, em algumas circunstâncias, esta parte é dura, a remoção da supraestrutura e recontorná-la se for possível. E depois, como segundo passo, cirurgia, se de facto for necessário, se estivermos perante uma periimplantite, já que muito raramente numa mucosite nós temos que recorrer à cirurgia. É possível, já tive que fazer algumas vezes, mas são de facto, contam-se pela mão os dedos de uma mão. E como veem, isto não deveria acontecer, nós não deveríamos ter que fazer isto. Mas uma prótese deste género vai fazer com que acumule imenso placa bacteriana naquelas concavidades. E, portanto, obviamente aquilo que vem à vossa direita é aquilo que nós devemos fazer logo de início. Já vamos falar nisso, porque isso implica, sob o ponto de vista psicológico do paciente, alguma preparação. Para evitar estas situações, temos que formar técnicos do laboratório de prótese, porque os técnicos do laboratório de prótese veem um espaçozinho, vão compactar o que for, o acrílico, ou a cerâmica, etc., para fechar esses espaços. Portanto, os técnicos do laboratório de prótese precisam de ter os escovilhões adequados nos laboratórios para perceberem que o escovilhão passa e que limpa à volta da área cervical do implante, e depois controlar esse mesmo tipo de higienização quando da prova da reabilitação, antes que a ponte ou a croa ou a reabilitação total seja enviada para o técnico do laboratório de prótese para ser finalizada. E aí o médico dentista tem que adequar e ter a certeza que há espaço, e se não tiver, pois ele próprio poderá fazer os retoques necessários e explicar ao doente que isso vai ser assim. Também muito importante. Quanto ao tratamento, temos uma cortagem mecânica que pode ser feita com instrumentos manuais, pode ser feito com instrumentos ultrassónicos, há pontas de ultrassons de plástico, inclusivamente, para situações em que há só o pilar, nós não queremos atingir com uma peça metálica, para não criarmos
pequenas irregularidades, pequenas ou grandes irregularidades no titânio polido, mas em situações em que há periimplantites, nessa altura até podemos usar terminais, inclusivamente diamantados. E o jateamento abrasivo, o PerioFlow, que é, de facto, bastante eficaz, inclusivamente a nível da mucosite, no tratamento não cirúrgico. Como vos disse há bocadinho, há quem coloque, isto é mais a nível dos Estados Unidos, é que eles gostam muito de aplicar doxiciclina e minociclina a nível local, e há, de resto, nos Estados Unidos, vários medicamentos com aplicação direta para a parte periodontal e para implantar, ou mesmo quando às vezes temos que recorrer mesmo à administração sistémica de antibióticos. Há quem utilize lasers, eu não tenho qualquer experiência com lasers, mas no fundo acabo por nunca precisar deles, mas tenho colegas que gostam imenso e que fazem de facto muitíssima coisa e muito bem com estes lasers. Quem quiser fazer uma revisão da utilização de lasers a nível de controle cirúrgica de periimplantite, o grupo de Frank Schwartz, que agora está em Frankfurt, poderá ser uma boa aposta. Depois, na consulta de reavaliação, obviamente vamos detalhadamente sondar o que houver os tecidos, para ver se encontramos bolsas, e estabelecer um plano definitivo e ver também como é que os tecidos estão, em que condições. Se tivermos que fazer cirurgia, nessa altura temos duas opções, para além, obviamente, daquela terceira que é remover o implante, mas se o implante for para conservar, ou vamos fazer uma cirurgia resetiva, em situações que não hajam problemas estéticos, ou uma cirurgia reparadora ou regeneração óssea, que isso também vai depender muito também do tipo de defeito ósseo. E aqui vamos ver que muitas vezes nós usamos técnicas combinadas, em que vamos fazer um bocadinho de reseção numa área óssea onde nós não temos hipótese nenhuma de regenerar, e depois numa área em que há uma concavidade ou uma cratera, aí vamos regenerar. E para regenerar nós temos várias hipóteses com vários tipos de enxertos que já vamos também falar. Aqui, nas técnicas resetivas, obviamente, quando a anatomia do defeito ósseo não permite a aplicação de técnicas regenerativas, será uma opção. Vai haver uma melhoria de parâmetros clínicos. A osteotomia e a osteoplastia poderá ser combinada com a remoção de restos do biofilme bacteriano, e há quem também goste de fazer implantoplastia. O problema é que com a implantoplastia temos muito titânio a circular, e quem está preocupado com alguma eventual possibilidade de haver iões metálicos a serem, após corrosão do próprio titânio, a partir daqui é de facto uma quantidade enorme de metal que poderá eventualmente entrar em circulação. Aqui fiz um pouco de receptivo e na parte neste caso, na parte em que havia a cratera, coloquei um xenoenxerto, após ter desinfetado com iodopovidona, e depois uma aplicação de uma pressão durante 24 horas para tentar manter os tecidos exatamente no mesmo sítio. E aqui vê-se o que se conseguiu antes da cirurgia, imediatamente a seguir e um ano depois. Neste momento a situação está perfeitamente estabilizada, o doente consegue controlar, e um implante que à partida estaria perdido foi possível recuperar. Nas restrições ósseas, obviamente, como vos disse, há vários tipos de biomateriais. Eu
utilizo essencialmente Shannon enxerto ou osso autógeno, e também LPRF, já vamos falar disto aqui já mais adiante. Este implante foi colocado em 1994 e tinha esta perda óssea quase 2/3 do implante. É um implante que estava à partida prática. Eu tive quase para o eliminar, mas depois resolvi mantê-lo. Fiz uma técnica de regeneração. Isto foi imediatamente após, uns meses após, e como veem, atualmente temos uma situação de um implante relativamente recuperado. Portanto, há uma área que ficou exposta, mas que o doente mantém. Já agora podem ver que, do ponto de vista periodontal, achariam que este dente que está aqui no meio dos dois implantes seria um dente completamente perdido. Posso dizer que em 1994 ele já estava assim. E, portanto, como veem, tem-se vindo a manter. Aquilo que às vezes parece, nem sempre é. Isto é só aqui um pequeno à parte, porque olhamos para ele e é um dente exposto. Este dente não dura mais um ano ou 6 meses e, de facto, está assim desde 94. Depois temos o problema da descontaminação da superfície durante a cirurgia. E isto aqui é uma situação que pode ser bem complicada. Temos várias situações, temos curetas, temos ultrassons, temos escovas em titânio, há quem use, como vos disse, lasers, pessoas que também usam tratamento fotodinâmico para desinfecção da área, pellets com variedíssimas soluções ácidas, com soluções alcalinas. Aqui há pouco tempo, a mim dava-me a ideia que estávamos às vezes quando se falava deste tipo de tratamentos, parecia uma aula de culinária. Cada um tinha a sua receita, mas depois demonstravam que por vezes a coisa funcionava bem e depois nem sempre tinham sucesso e, portanto, havia uma situação. Neste momento as coisas estão mais... Estamos a encontrar um bocadinho a luz ao fim do túnel, mas ainda não chegámos lá. Os jateamentos vieram ajudar muito e, obviamente, há quem utilize ou não antibióticos nesta situação. No futuro, apareceu este artigo que foi publicado agora em 2020, do grupo do Marcus Schlee, da Universidade de Frankfurt, em que conseguem limpar um implante numa situação de periimplantite com uma limpeza eletrolítica, em que utilizam a saliva, no fundo, como também para fazer essa limpeza. Os resultados são bons. Ainda não existe nenhum device, nenhum instrumento que esteja no mercado, mas poderá eventualmente, isso é só para nos abrir um bocadinho a mente, que poderá inclusive aparecer qualquer coisa que nos venha a facilitar, porque eu julgo que a descontaminação é de facto um dos grandes problemas do tratamento da periimplantite. E, por exemplo, neste caso, vejam esta ponte que tem um cantilever mesial sobre 3 implantes colocados em 2008. Em 2014 tudo estava perfeito e em 2018 apareceu este terrível perda óssea circunscrita a um dos implantes, aquele que está mais perto do cantilever. Fiz uma regeneração, naquela altura só com Shannon enxerto, e imediatamente após cirúrgico, até, enfim, parece benzinho, e em janeiro de 2019 está assim. Eu jamais apresento casos de falhanços que não são meus, porque eu esses conheço. O que é que pode ter acontecido aqui? Bem, obviamente pode ter acontecido muitas coisas. Para já, aqui, eu não sei até que ponto é que este implante não estaria já completamente sem estabilidade. Isso poderá eventualmente ser
uma possibilidade. E ainda por cima com o cantilever, se não tem estabilidade, não vai haver estabilidade do coágulo, não havendo estabilidade do coágulo, não vamos nunca ter uma boa cicatrização. Portanto, isto pode ser uma hipótese. Eu acabei por ter que tirar, obviamente, cortar a ponte, tirar este implante, colocar outro implante na área do 14 e depois fazer uma nova ponte. O que é que neste momento estes casos me fizeram pensar? E o que é que eu costumo dizer que burro é aquele que, não é aquele que faz erros, que eu também os faço, mas é aquele que faz erros de uma maneira consistente, sempre iguais. E, portanto, nessa circunstância é preciso tentar entender, e por isso é que eu acho que os nossos fracassos são aqueles que mais nos ensinam, mas nós temos que olhar para eles, não temos que ter medo, e olhar para eles, o que é que aqui pode ter corrido mal? Muito provavelmente, essa pode ter sido uma das razões, ainda por cima, porque eu sei que nestes implantes de Straumann, a pontinha geralmente nunca está ostentada, que eu já tive que tirar alguns e de facto vem ainda com restos ósseos junto às espiras, mas a pontinha redonda geralmente está completamente sempre livre de osso e, portanto, não tem que fazer nenhum corte a esse nível. Isso poderia ser uma das razões. A outra razão podia, obviamente, eu não ter conseguido limpar toda o fator etiológico que estava sobre a superfície. Então, o que é que isto me levou a fazer pensar? Levou-me a pensar duas coisas. Para já, começar a usar sistematicamente ou lupas ou microscópio. Não, microscópio não é necessário. Obviamente, quem tem microscópio use-o. Eu, nestas situações, uso sempre, mas com lupas de 3,5 ou mínimo 3,5 para cima, para 4 a 6, são excelentes para nós vermos o que é que de facto estamos a fazer. Entramos completamente numa outra dimensão. E nessa altura podemos fazer eu posso dizer que no outro dia fiz esse teste, tentei limpar o melhor que sabia e que podia sem lupas. Disse assim, pronto, eu nesta altura iria fazer o enxerto e fechar. E depois pus o microscópio e atento um susto. Porque a quantidade eu vejo bem, eu tenho visão 20, com óculos 20/20, não tem problema sobre esse aspecto. Mas, de facto, entramos noutra dimensão, portanto, que é uma coisa que eu já faço, quando faço alisamento radicular a nível periodontal, na cirurgia periodontal faço sempre esse alisamento radicular, sempre com também compreendo que há pessoas que gostam de, pura e simplesmente, destruir as espiras todas e fazer uma plastia total, porque aí, à partida, teoricamente, removem tudo. Esta é uma das coisas. A outra coisa é a utilização da LPRF, que tem vindo a abrir os olhos. E, sobretudo, depois de ter visto todos os trabalhos científicos que estão a ser produzidos, não só pelo professor Nelson Pinto, que eu falei há pouco, da Universidade do Chile, como também do professor Marco Coirinen, da Universidade de Leuven, quer dizer, que são, de facto, investigadores de primeira linha, comecei, de facto, a ver que há determinado tipo de procedimentos cirúrgicos que eu não faço sem LPRF, nomeadamente tratamento das periimplantites, não faço uma única elevação de seios sem LPRF e não faço uma única regeneração óssea guiada também, hoje em dia, sem LPRF. Mas aqui nesta situação, vocês sabem que o protocolo, não vos vou amassar, porque conhecem-no bem, além de tudo mais é muito fácil para aqueles que quiserem saber, lá uma série de vídeos na internet que podem seguir e que são de facto muito interessantes, mas temos aqui de facto conseguimos este tipo de membranas que nos têm um potencial, estão enriquecidas com plaquetas e com leucócitos e a partir daí geralmente utilizo também um bone block feito com o LPRF e um material
xenógeno. Aqui é um tratamento que eu fiz de um senhor que eu não via há mais de 20 anos e que vê-se pela degradação. A produção foi feita connosco, foi feita pelo clínico que referenciou o caso e apareceu de facto com abscesso, uma bolsa profundíssima. Este sim já tinha dor. Removemos a prótese para depois também poder limpar. Entretanto, ele está já neste momento a fazer uma nova prótese e veem que há uma área relativamente grande em que há um pouco uma área com defeitos infraósseos. Depois de tudo isto ter ficado limpo, coloquei uma membrana LPRF com um bone block e aqui estou a injetar o exudado de LPRF já após a sutura. 3 meses de pós-operatório, as coisas estavam a cicatrizar bastante bem e aqui 1 ano pós-op e neste momento o senhor já está a receber a nova ponte. Para terminarmos também o tratamento das sequelas estéticas, isto são situações que acontecem, sobretudo quando não se faz um overbuilding das estruturas ósseas e depois começam a aparecer. Esta senhora estava muito, muito insatisfeita com implantes que tinham sido colocados há 12 ou 13 anos, mas pronto, neste momento é um problema estético e eu resolvi fazer uma técnica desenvolvida pelo professor Omazadeh, técnica de vista, um bocadinho à minha maneira, em que criamos um grande envelope após uma incisão vertical que está longe da área a tratar. Aqui faço uma pequenina incisão a nível cervical que não é suposta fazer-se na técnica de vista, mas eu aqui achei que era importante desbridar também neste sentido este tecido e depois de arranjar um tecido conjuntivo retirado do palato, dobrei-o em 2, suturei-o assim, como podem ver, para, no fundo, dar-me, nestas circunstâncias, uma das coisas mais importantes é conseguir volume. E depois introduzi este enxerto, que era bastante grande, não só em comprimento como agora, neste momento, por estar dobrado em volume, com as suturas clássicas do Vista. Após uma semana após, eu tinha dito à senhora que era capaz de ter que fazer 2 ou 3 cirurgias. Esta foi a primeira, 2 semanas de pós-operatório, isto era antes, à esquerda, e um follow-up de 5 meses, e pronto, e ficámos por aqui. A senhora ficou, de resto, muito contente, porque me diz assim, olha, toda a gente me pergunta se eu fiz Botox, então tenho mais volume, isto está muito melhor. Pronto, o que acabou por ser, o volume também acabou por lhe dar também um maior apoio do lábio e ela acabou por ficar contente. Para terminar, qual é o melhor tratamento da periimplantite? O melhor tratamento da periimplantite é a prevenção da mucosite básica. E, portanto, é tentarmos ter a certeza de não chegamos à situação de uma periimplantite. Mas prevenção, em que consiste exatamente a prevenção da periimplantite? E aqui eu digo-vos que há 2 ou 3 coisas importantes. Há um conceito de prevenção que nós devemos ter desde a primeira consulta, uma prevenção, aquilo que eu chamo de prevenção para a vida, mas isto é apresentado na primeira consulta, não é na segunda, nem na terceira, nem na 15ª, é na primeira. É feito logo, o que é que fazemos então nessa primeira consulta? Obviamente uma informação a nível de pério, a nível de implantes é indispensável. O doente tem que perceber o que é que lhe está a acontecer e quais são as possibilidades de tratamento. Depois, fazer a instrução de higiene oral logo na primeira sessão. Mesmo que eles não voltem, levam algo que lhes pode servir para a vida. Uma terapia, explicar o que é a terapia implantada passo a passo.
mostrar-lhes vários exemplos, tipos de reabilitação prostodôntica que estejam, obviamente, adequadas àquilo que seriam as suas necessidades. E depois demonstrar que é necessário, indispensável, criarmos condições para que todas as áreas cervicais de cada implante que se lhe vai ser colocado seja limpo. A pessoa, o doente, tem que entender isso logo no início, porque isso obviamente vai ter consequências do seu ponto de vista estético. E em algumas zonas vamos ter que ter uns pequenos canais, etc., para que o escovilhão limpe exatamente onde... Eu não quero que o escovilhão passe por baixo da ponte. Eu quero que o escovilhão, também quero, mas quero sobretudo que o escovilhão se aplique intimamente a todas as superfícies interproximais de cada implante. Mas para isso é preciso que a prótese seja condizente a isso. E tem que ser estudada e moldada para essa realidade. Mas isso, como lhe digo, por vezes tem consequências estéticas. E o doente tem que aceitar isso no princípio. Se não aceitar, nós teremos que eventualmente mudar de estratégia e depois, às vezes, tem que haver umas assinaturas a dizer o que se devia ter feito era isto, não foi feito porque eu preferi. Pronto, ainda nessa altura, tudo bem, mas com tudo aquilo que já viram, são pressupostos para o início de uma condição para vir a produzir uma periimplantita a curto, médio ou longo prazo. Depois, determinar a suscetibilidade para a infecção. Este doente, médio de 43 anos, como veem, tem uma situação extremamente gravosa. A sua suscetibilidade para este tipo de problemas é enorme. E nós sabemos, depois de termos visto a literatura, que mesmo com muito cuidado eles podem ter mais problemas, os doentes têm que saber isto. O que é que eu fiz? Eu sabia que ia tirar os dentes depois ao paciente, mas tratei-os do ponto de vista periodontal antes, para que o doente pudesse comprovar que sim, que adota aquele tipo de tratamento e que vai conseguir fazer aquilo para o resto da sua vida, porque se não fizer, vai perder os implantes. E eu não vou estar cá daqui a 15 anos outra vez para colocar o segundo. Nós tratamos seres humanos, não tratamos tubarões, que têm várias dentições umas a seguir às outras. E às vezes parece que as pessoas dizem, estes implantes são só para 10 anos, portanto daqui a 10 anos tiro tudo e volto a pôr. Depois tira tudo e depois quando tira esses, provavelmente já não tem nada para colocar os próximos. Portanto, obviamente é preciso ter um conceito de prevenção também nessa área. Depois, o tal problema estético que a longo prazo versus biologia. E algumas destas próteses têm que ter os tais canais para se poderem ser limpos e os doentes têm que aceitar e depois, obviamente, neste caso, como veem, aqui já o caso anterior que está já tratado e aqui um follow-up de 5 anos em que a estabilidade a nível implantar óssea é ótima, mas muito graças àquilo que o doente está a fazer em casa que fez durante estes 5 anos. Depois, cirurgia guiada. Aqui um caso em que se chama, enfim, o fully guided, completamente guiada, do seu ponto de vista, com o sistema SMOP e o sistema de cirurgia guiada da Camlog, que é excelente e, de facto, muito fácil de utilizar e que esta paciente disse-me pura e simplesmente que eu lhe tinha completamente mudado a vida. E, portanto, são situações que são altamente que nos fazem ganhar o dia. E, obviamente, e como veem, todos esses implantes podem ser limpos sem qualquer problema com as técnicas, essencialmente escovilhões, etc. A cirurgia pode ser também guiada de uma outra forma. Por exemplo, se colocar este implante exatamente no centro do espaço, vou ter uma plataforma que vai ser muito difícil de limpar. Ora, se eu o aproximar um pouco mais a nível distal, propositadamente, vou conseguir criar 3 áreas para que o escovilhão entre, e 2 delas vão limpar intimamente o centro do implante. Portanto, obviamente, é uma situação muitíssimo mais simples
do que estar a colocar um fio em 8 para limpar, se nós pusermos este implante no meio, ter uma plataforma que depois em que o escovilhão não chega, de facto, à zona que é mais importante, que é a área cervical do implante. Portanto, é outra forma de guiar um bocadinho até a nossa prótese. E depois perceber que quanto mais for suscetível o paciente a ter problemas periodontais, pela história ou porque já nós o tratamos, obviamente as próteses têm que ser facilmente higienizáveis. E como vem a da direita é uma provisória. As provisórias vão ficar 3 ou 6 meses. Em 3 ou 6 meses pode-se perder uma grande quantidade de osso, sobretudo num doente suscetível. Portanto, as provisórias têm que ser tão higienizáveis quanto as outras. Por isso, há que ter isto em mente. Portanto, as reabilitações têm também que ser proteticamente guiadas, obviamente, mas também guiadas para que possam ser, de facto, higienizáveis. E aqui este caso, com implantes colocados em 2005 e reabilitado pelo Dr. Luís Redinha nessa altura, como veem, as radiografias de abril de 2019 não há qualquer perca óssea em nenhum dos implantes, mas vejam que a prótese está feita de maneira a que o paciente consiga muito facilmente limpar todas as áreas cervicais dos implantes. Obviamente isto é uma zona que não é estética, portanto, mas se for estética nós podemos fazer uma coisa um bocadinho nada mais pequena, mas os doentes temos que dar depois também ao doente a escolha. E, portanto, e no final, obviamente, a implementação da terapia de suporte e de manutenção a longo prazo será também mais uma chave para o sucesso a longo prazo. E termino a mostrar-vos aqui algumas fotografias do Instituto Universitário Egas Muniz, onde vos convido a visitar, serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Sim? Professor Gil, não sei se me consegue ouvir. Estou a ouvi-lo muito bem. Não o vejo, mas Muito obrigado, professor. Em primeiro lugar, queria felicitá-lo pela excelente apresentação. Aqui a Federica Nobre Leitão perguntou pelo artigo da Lisa Mayfield, mas penso que depois poderemos enviar-lhe o artigo. Claro que sim. Há aqui várias perguntas que eu vou tentar condensar e agrupar. Em primeiro lugar, tinha aqui uma pergunta que perguntava sobre o papel da corrosão do titânio. Será que pode ter ou não um papel no desenvolvimento da periimplantite? Olha, a minha resposta vai ser muito simples. Eu não sei. Há alguns artigos que falam do assunto. Obviamente, eu lembro-me sempre, quando me falam que não há corrosão, lembro-me sempre de um estudo que o professor Fontes Pereira Melo, coitadinho que Deus tem, e que foi um professor que eu tive extraordinário, e que fez um teste muito simples, naquela altura, estamos a falar dos anos 80, 70, 80, fez um teste, nessa altura se dizia que a liga ao cobalto não corroía. E então o que ele fez foi, pacientes, colocou uma prótese, antes de colocar uma prótese nova de cromo cobalto na boca do paciente, tirou saliva e depois colocou a prótese, teve um dia colocado, depois foi
voltou lá para mais uma coleção, uma amostra de saliva, e depois escovou a prótese dentro da boca e voltou a tirar saliva. E depois, através de cromatografia, demonstrou de facto que a tal passividade que existia, que supostamente se pensava sobre a passividade da liga, no fundo, afinal, não era tão passiva quanto isso, porque havia imensos íons que depois partiam para a saliva com a simples utilização da prótese ou a simples passagem de uma escova de dentes sobre essa mesma prótese que fazia perder aquele filme de passividade. Portanto, eu acredito que haja possa haver alguma correlação a alguns milhões, porque já foi demonstrado que pode haver. Daí a ser fator etiológico para uma situação de periimplantite, eu tenho alguma dificuldade em acreditar, a não ser que me demonstrem, mas por hora ainda não está, mas pronto, fica à espera e o facto é que eu continuo a achar que há e não sou só eu, que é uma patologia de origem essencialmente bacteriana, quem sabe também se vírus, e não estou a falar de Covid agora, mas possam eventualmente também estar implicados, porque já o professor Jürgen Slotz também já estudou essa área que entretanto foi abandonada, mas eu acho que temos que voltar a ela, porque pode haver uma combinação de vírus e bactérias nessa patologia, mas daí a corrosão, por simplesmente produzir esta patologia, eu acho que não. Mas, ainda em relação à questão dos fatores etiológicos da periimplantite, porque é que temos tanta controvérsia em relação ao efeito da sobrecarga oclusal na etiologia da periimplantite? O trauma oclusal pode desencadear ou não uma periimplantite? Eu acho que não. Não só acho que não, como acho que bem, vejam aquele caso. Aquela dentição estava, obviamente que é um caso, mas como aqueles há muitos. E eu posso fazer uma pergunta. Essa sua pergunta é perfeitamente paralela àquela que ainda hoje em dia fazem, quando falam do trauma oclusal e como fator etiológico da doença periodontal, que é perfeitamente absurdo. Mais uma vez, e a Egas Muniz comprovou com o estudo do João Botelho e colaboradores, muito recentemente, em que passa-se inclusivamente completamente o contrário. Aqueles doentes, por Schaumann, etc., têm situações periodontais melhores do que os seus elementos de controle. Portanto, eu julgo que aqui passa-se exatamente a mesma coisa. Acho que não, acho que eu de todos os implantes que coloquei, e como digo, já são alguns, desde 88, tive 2 casos em que, e daí lembro-me deles muito bem, em que os dois pacientes com higienes muito boas e que perderam os seus implantes, uma prótese, ambos mandibulares, um à direita e outro à esquerda, e eu nunca consegui diagnosticar uma verdadeira inflamação naquela área. Portanto, à partida, eu acho que
só muito raramente é que isso eventualmente pode ter alguma, mas se tiver o contrário, as forças oclusais acabam por estimular, isso nós sabemos, a medula óssea, e portanto a partir daí, e vemos isso nos casos das pessoas, há muita gente que tem osteoporose, mas há muito pouca gente que tem osteoporose a nível mandibular. Mas eu já vi casos tratados na clínica Bronmark em que eles colocavam os implantes naquelas mandíbulas, estamos a falar quase à mão, entre aspas, deixavam submersos um ano e depois carregavam-nos, e à medida que os meses iam passando, a trabeculação à volta dos implantes ia aumentando. E 2 ou 3 anos depois parecia que pelo menos na zona onde estavam os implantes já não havia osteoporose. No fundo, a função fazia com que a função fazia com que a biologia respondesse favoravelmente à pressão e não o contrário. Tínhamos também aqui outra pergunta da Mafalda Nemésio, que perguntava se o professor, nos seus casos, faz ou não implantoplastia. Eu tento sempre não fazer. No entanto, em algumas circunstâncias, acho que acabo por ter que fazer. Eu se conseguir limpar muito bem, eu hoje em dia, com as técnicas de aumento, em que vejo de facto melhor e tenho mais confiança na descontaminação, eu acabo por não fazer. Há uma coisa que eu acabo sempre por fazer, é que eu acabo sempre por polir um bocadinho o implante com os ultrassons. Quer dizer, eu não corto as espiras. O Frank Schwartz corta as espiras nítida, portanto o implante fica completamente cilíndrico, sem espiras. Mas isso cria também uma... Mas eu tento, enfim, faço essencialmente isso com ultrassons e raramente coloco uma broca para fazer isso. Quando tenho alguma área onde não consigo ter acesso para ver, eu a isso mais sou menos conservador e vou aí com broca e corto, porque eu pura e simplesmente não tenho nem acesso nem visualização da área, e aí acabo por cortar, mas aí protejo toda a área com compressas para que haja o mínimo de difusão de partículas de titânio um bocadinho por todo o lado. Professor, e quais é que são os fatores que o fazem decidir entre conservar o implante ou ir pelo caminho da explantação, regeneração e a colocação do novo implante? Isso é uma ótima pergunta. Eu acho, obviamente, se eu perdi 8 décimos da estrutura óssea, começo a pensar e também o tipo de defeito que deixa. Porque aquele que vos mostrei que tinha já perdido 3/4 e que recuperei pelo menos mais 2/4 e que agora está estável há vários anos, tinha um defeito que era mais facilmente comportava melhor, tinha 4 paredes, e a partir daí era mais fácil fazermos uma regeneração. Sem paredes, aí as coisas tornam-se muito complicadas e então é mais fácil, muito mais visível eliminar o implante, deixar cicatrizar e depois fazer uma regeneração daquela área, enfim, com todos os Fs e Fs, sem que haja ali um implante a dificultar-nos o nosso trabalho. Professor, e depois quando falamos de periimplantite, isto é sempre um clássico desta discussão, que são os protocolos de descontaminação da superfície dos implantes. E aqui colocaram várias perguntas.
Houve uma colega que não conseguiu perceber bem qual é que era a concentração de hipoclorito que utilizava e perguntava também se o protocolo de descontaminação que utiliza é o mesmo no tratamento não cirúrgico e no tratamento cirúrgico. Aproveitava também aqui outro colega pergunta o que é que pensa da utilização do EDTA e acrescentava também o que é que pensa da utilização das escovas de titânio para a descontaminação mecânica da superfície dos implantes. Ora bem, EDTAs, soluções alcalinas, tudo tem sido testado, mas eu gosto, numa primeira fase, de tentar fazer tudo tão mecânico quanto possível. E depois, a partir daí, fazer uma segunda desinfecção, vá lá. A nível cirúrgico, posso fazê-lo essencialmente com iodopovidona. A nível não cirúrgico, às vezes faço a tal, uma mistura no máximo 5%, 5%, às vezes 10%, se tiver perfeito controle da aspiração de hipoclorito também. Mas eu julgo que a eliminação, no fundo, é um bocadinho como o alisamento radicular. Eu sou capaz de estar muito formatado à preparação e à limpeza da superfície mecanicamente por causa da minha parte da formatação periodontal que tenho, porque eu prefiro ver que eliminei tudo, enfim, aquilo que seja visível, pelo menos, porque obviamente eliminar tudo é impossível. Eu acabo por usar variedíssimos métodos complementares àqueles que eu tiver à mão, basicamente. Uso as escovas, uso ultrassons, uso os jatos. Também vai depender um bocadinho do acesso que eu tiver. Por vezes o acesso é muito difícil. Ainda por cima, naquelas situações em que há osso e que há crateras profundas, e osso esse que eu quero preservar a todo custo, obviamente. Não vou cortar o osso só para ver. E, portanto, aí, muitas das vezes, temos que fazer as coisas um bocadinho às escuras. E, obviamente, uso as escovas de titânio, uso jatos, uso muito ultrassons, uso ultrassons com pontas diamantadas na parte da superfície rugosa, nunca na parte da área do colo, que é polido, para o caso de ter um colo polido ou um pilar polido, nos casos em que não consigo remover a estrutura para fazer a intervenção, mas é essa um pouco a minha prática. O problema é que nós ainda não temos um protocolo como temos a nível periodontal. Nós, a nível periodontal, nós sabemos bem tratar a periodontite. E cirurgicamente os nossos protocolos estão muito mais avançados do que no tratamento das periodontites. E a descontaminação de uma superfície rugosa é, obviamente, muito complicada. E, portanto, eu tento eliminar tanto quanto possível mecanicamente, para depois, eventualmente, utilizar vários químicos. Exatamente, professor. Como eu costumo dizer, às vezes gostamos de ter uma receita de bolo, mas nem sempre é possível. A Rita Lama estava aqui a perguntar em relação ao biomaterial que utiliza, mas isso penso que o professor já referiu que é um xenoenxerto, na maior parte dos casos. Costuma utilizar sempre membrana, sim ou não? E
na sua prática clínica, vê alguma vantagem em se associar simultaneamente às técnicas receptivas ou regenerativas um enxerto de tecido conjuntivo para melhorar também a parte dos tecidos moldes? Bom, isso aí é uma pergunta complexa. Deixe-me só responder provavelmente à última parte primeiro. Nós temos que ter uma noção da capacidade de cicatrização dos nossos doentes e das áreas. E, portanto, temos que ter, não podemos incorrer no erro de tentarmos tudo, um milagre de mais cada alguma vez. coisa de uma só vez. E por isso, estar a fazer uma regeneração óssea com membranas, com xenoenxerto, etc., e ainda por cima fazer depois mais um enxerto de tecido conjuntivo, às vezes não é uma boa solução. Se as condições forem muito más, do ponto de vista tecidual, posso inclusivamente decidir controlar a infecção e fazer um enxerto de tecido conjuntivo primeiro. Devo confessar que nunca tive que fazer isso, mas do ponto de vista teórico, e para responder à pergunta, podemos fazer isso, para depois fazermos uma regeneração. Como eu disse há bocado, eu mudei o meu protocolo e hoje em dia eu não faço uma única tratamento de uma periimplantite cirúrgica sem ter a LPRF. Portanto, isso vai nos ajudar muito, porque em todo o sítio que já não coloco xenoenxerto nas áreas sem fazer um bloco com LPRF, e depois tenho as outras membranas para recobrir. Se eu tivesse aqui na sala o Nelson Pinto e o Marco Irina, o Marco Irina dizia, pois, mas eu aí ainda sou capaz de pôr e disse-me à minha frente, sou capaz de pôr ainda uma membrana de colagênio. E o Nelson Pinto disse, eu não, eu apenas uso depois as membranas de LPRF para recobrir essa zona. Obviamente que se nós usarmos só xenoenxerto e não usarmos LPRF, é sempre melhor usar uma membrana de colagênio. Eu hoje em dia, estabelecendo e fazendo o bone block com LPRF, sinto-me muito confortável depois em fazer o cobrimento de toda aquela zona com outras membranas de LPRF, depois fazer uma sutura exatamente como mostrei ali. Pronto, não tenho ali os passos todos, mas mostrar cirurgias passo a passo, eu já ultrapassei uns minutinhos a mais do que aquilo que me tinham dado, não dava de facto tempo. Mas com o bone block, membranas de LPRF em cima e sutura. E às vezes, inclusive, posso, isso poderá eventualmente ser necessário também para melhorar um pouco os tecidos, a qualidade dos tecidos moles daquela zona também. O professor disse uma coisa muito engraçada, que foi o papel da primeira broca na prevenção da periimplantite. Eu achei essa frase deliciosa. E perguntava-me aqui, em relação à cirurgia totalmente guiada ou parcialmente guiada, quais é que eram os fatores que faziam optar por um ou outro caminho, fully guided ou parcialmente guiado? Bom, eu não quero falar muito em experiência, mas infelizmente já tenho alguns anitos de colocação de implantes e, portanto, mas eu retraio-me imenso para que não me deixe aligeirar
em determinado tipo de planeamento. Isso para uma pessoa, eu já acho que fully guided para uma pessoa que não é experiente de todo não é bom. Para uma pessoa que é pouco experiente, tem que fazer casos simples, primeiro, para ganhar experiência. E à medida que vai ganhando experiência, a partir daí, e obviamente nessa altura, tem que fazer registros, tem que fazer uns encerramentos, tem que fazer umas férula cirúrgicas bem feitinhas, que sejam estáveis, porque uma férula cirúrgica que não é estável é muito pior e conduz-nos a fazer erros maiores do que aqueles que se nós não tivéssemos férula nenhuma. Portanto, tudo isso tem que ser considerado. Depois de termos ganho alguma experiência, aí a técnica de fully guided pode-nos ajudar. Na maior parte das vezes, eu gosto de ter alguma liberdade de movimentos. Por exemplo, uma coisa que eu não faço flapless, a não ser em zonas de extração em que eu consiga dominar perfeitamente a anatomia e tenha a visualização em CBCT daquela zona. Caso contrário, flapless por flapless não faço. Mesmo um caso simples de um molar ou de um pré-molar em que eu tenho uma crista grande, não faço flapless. Por isso, simplesmente não custa nada fazer um pequenino retalho e ainda por cima há sempre um manuseamento do tecido mole que se faz. Há uma pequenina concavidade que eu controlo com um pequeno Shannon enxerto ou até osso autógeno, e portanto acho que é mais, e aconselho a que não embandeirem arco e façam muito flapa, porque é perigoso. Professor, só mesmo a última pergunta para terminarmos, o tempo já vai longo, e a pergunta final é mesmo sobre a sua perspectiva para o futuro. O que é que nós podemos esperar para o futuro, por exemplo, em termos de superfícies de implantes, o desenvolvimento de superfícies antibacterianas? O que é que nós podemos esperar no futuro que nos possa ajudar a lidar um pouco com este problema das perimplantites? Pois, eu não sou futurologista, mas obviamente gostaria de ter uma superfície que fosse, entre aspas, mais amiga do ambiente, mesmo em situações perversas. Eu não sei até que ponto é que nós vamos alguma vez chegar lá, mas, e além de tudo mais, se tivermos uma superfície que esteja com alguns fatores integrados, esses fatores acabam por, entre aspas, se gastar e diluir dentro dos componentes biológicos em que estão inseridos. E depois, quando há uma periimplantite, já esses fatores foram embora. É mais fácil arranjar fatores que sejam de facto úteis para a colocação e para uma ostentação mais rápida, que neste momento devo dizer que com as superfícies ótimas que nós temos, isso é quase não necessário. Agora, eu acho é que talvez conseguirmos ter um modo de desinfetar mais facilmente as superfícies, talvez possamos vir a ter uma vida um bocadinho mais facilitada. Se me permite mais 2 minutos, eu queria só chamar a atenção de uma coisa. Vejam um caso em que um doente, que é muito cumpridor, mas muito suscetível, mas muito cumpridor, desenvolve Alzheimer ou uma outra demência. É institucionalizado. O que é que vai acontecer à sua situação se tiver uma por exemplo, 2 arcadas com
duas reabilitações superior e inferior com implantes e ainda por cima de difícil limpeza. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno porque, obviamente, que as pessoas, os voluntários, os enfermeiros que estão nessas instituições também não estão preparados para fazer uma higienização e o doente, que entretanto desenvolveu uma demência, deixa de poder fazê-lo ele próprio. São situações que nós temos que pensar e que a mim me aterrorizam muito e, portanto, é que daí também, mais uma vez, com quadros higienizáveis, acabam por também ser mais fáceis de manter nessa perspectiva. Uma perspectiva mais de saúde pública, a pensarmos que foram colocados muitos implantes e eu insisto tanto na prevalência, porque 1 em 5, que seja 1 em 6, é uma brutalidade e sobretudo com a falta de meios que nós temos ainda para tratar. Obviamente que há determinado tipo de coisas que nos estão a ajudar imensíssimo, mas ainda precisamos de aprender mais para fazer mais rapidamente e melhor, porque uma cirurgia de tratamento de uma periimplantite cirúrgica demora 3 ou 4 vezes mais do que colocar um implante. E isso acaba por ser também muito mais difícil. E nós vamos ter que tratar muitíssimas, com a quantidade de implantes que estão a ser colocados, às vezes sem sequer fazerem uma profilaxia antes. E isso a mim também me apavora e, portanto, eu quero tentar passar um bocadinho esta mensagem da necessidade da preparação do doente antes de avançarmos para a colocação do implante, porque aí nós vamos eventualmente prevenir grande parte dos casos. Muito obrigado, professor. Isto foram surgindo depois aqui ainda mais perguntas de última hora, mas de facto não temos tempo para mais, mas isto demonstra bem o interesse que este tema levanta. O professor Gil colocou o seu e-mail no final da apresentação, eu tenho a certeza que ele terá gosto em responder a algumas dessas questões que não tivemos tempo para as colocar. Muitos parabéns mais uma vez pela sua brilhante apresentação, por nos dar a beber um pouco do seu saber e da sua imensa experiência clínica. Foi de facto um enorme privilégio e um prazer estar aqui consigo nesta apresentação. Muito obrigado, professor Dr. Ricardo Alves, por ter aceito vir aqui aturar-me este tempinho e ajudar-me nesta função que, de resto, para mim acabou por ser um prazer.